Bom dia, gente fina, longe aqui com mais um vídeo. E bem, hoje eu vou estar falando sobre uma coisa um tanto mais especial. Hoje eu vou estar falando sobre uma das melhores obras de animação de todos os tempos, Over the Garden Wall. E não é exagero falar isso, já que Over the Garden Wall é uma animação extremamente única e especial, até pro próprio Cartoon, já que essa foi a primeira minissérie que o canal teve. E não só isso, como a série também apresenta uma animação maravilhosa até pros dias atuais, sendo muito detalhada e linda como um retrato de um sentimento, tendo uma história misteriosa e repleta de misticismos, com personagens incríveis e super carismáticos, fora as músicas que são simplesmente maravilhosas. Mas vamos falar disso mais profundamente depois, já que a história de Over the Garden Wall começa bem antes do seu primeiro episódio. Por volta de 2004, a série foi idealizada por Pratt McHale e sido apresentada a Cartoon Network em 2006, mas a série só veio a ser aprovada depois da participação de McHale em Hora de Aventura e nas Trapalhadas de Flapjack, e da criação de um piloto, que ironicamente carregava consigo o estilo que seria utilizado por toda a série. Em março de 2014, a série começou a ser produzida definitivamente, tendo seu primeiro episódio lançado dia 3 de novembro nos Estados Unidos, e no Brasil, dia 6 de julho. Em algum recanto longínquo perdido na história, existe um lugar onde poucos já foram, um lugar misterioso chamado de O Desconhecido, onde histórias há muito esquecidas são reveladas àqueles que passam pela mata. A premissa da série não é complexa de se entender. São dois irmãos, Wirt e Greg, que acabam se perdendo na mata e tentam encontrar o caminho de volta para casa. Wirt, o irmão mais velho, um adolescente tímido e inseguro, tendo dificuldades em fazer escolhas e, como todo bom adolescente, tem uma visão pessimista de tudo, sendo suas maiores paixões a poesia e o clarinete, mas esconde isso de todo mundo por medo de ser zoado. Em contraste com seu irmão mais velho, temos o Greg, uma criança inocente e alegre, conseguindo ver o melhor nas piores situações. O Greg acaba levando as coisas meio ao pé da letra, na maioria das vezes, e acaba interpretando meio mal as situações. E ele tem as melhores músicas de todo o desenho. Tem batatas e melado. E falando no lugar onde a série se passa, O Desconhecido é simplesmente amedrontador. Não existe uma cena nessa mata em que a atenção não pare no ar. Com claras inspirações em Gustave Doré, O Desconhecido transmite perigo. Por mais irônico que seja, ainda é muito bom olhar para essa paisagem. A arte de Over the Garden Wall, no geral, transmite isso. Todos os cenários são super lindos e detalhados, sem muita variação de cores, no geral, pairando os teus pastéis. Mas a forma como eles trabalham isso é surreal, porque, mesmo que tenham pouca variedade nas cores, todo o cenário é muito único e impressionante, por conta do detalhismo. Acho que é isso que diferencia tanto a série. Seus detalhes, esses detalhes minuciosos, que muitas vezes passam despercebidos pelas pessoas. Você geralmente só percebe após assistir uma segunda vez. Isso enriquece muito a obra, gerando um fator replay absurdo, já que toda vez que você reassiste, você percebe um detalhe novo que você não tinha percebido anteriormente. Um detalhe no cenário do primeiro episódio que faz ligação direta com o final do último. É simplesmente mágico. Mas eu ainda vou falar mais aprofundadamente sobre isso quando eu vou explicar um pouquinho da história da animação. O estilo visual de Over the Garden Wall é muito único. Não só pela animação, que mesmo sendo de uma década atrás, ainda é linda. E muitas séries com o triplo do orçamento dela não conseguem chegar perto desse nível. A série apresenta referências a artes surrealistas da década de 30 e as ilustrações de Gustave Doré, como já falei anteriormente, para Don Quixote. Inspirações que são refletidas no cenário do Desconhecido e das macabras criaturas. Outra inspiração que definiu o estilo da animação foi o jogo de tabuleiro dos anos 90 dos irmãos McLaughlin, Game of Frog Point, que carrega consigo a estética vintage e elegante. E essa ambiguidade de inspirações nos gerou uma bipolaridade de cenários, variando de cenários calmos e reconfortantes como o Brejo dos Sapos, e cenários amedrontadores e assustadores como a própria Floresta do Desconhecido, sempre variando entre o laranja do dia e a escuridão da noite, onde cada cenário e cada local da animação parece ser uma história única. É nítido o detalhismo e o carinho, você consegue ver isso em cada linha do desenho. Nessa época, a Cartoon estava lançando suas maiores pedradas da indústria. A minissérie Estacas de Hora de Aventura, a 7ª temporada de apenas um show, e no meio da primeira temporada de Steven Universo. Porém, Over the Garden Wall chega de forma completamente diferente, sendo um dos poucos desenhos com a temática de terror para o canal. O último desenho relevante desse nicho tinha sido Coragem com o Covarde.
O estilo de arte, direção, roteiro, temáticas, tudo isso era totalmente diferente do que já vinha sido apresentado pela Cartoon. E um dos maiores diferenciais da série é a complexidade temática que ela apresenta. Ela explora uma série de temas profundos, como morte, solidão, aceitação. Eu até gostaria de fazer umas citações sobre esses três, mas seria um spoiler absurdo. Eu realmente quero que vocês assistam a série. Também apresenta diversas questões de amadurecimento e companheirismo, principalmente com seus dois irmãos, onde o Wirt durante a série aprende muito mais a demonstrar carinho e compaixão com seu irmão. No começo da série parece muito que ele não se importava com ele e que, aliás, a presença dele era um incômodo. Só que quanto mais tempo juntos eles ficam, mais é nítido que o Wirt se preocupa sim com seu irmão. Aliás, seu meio-irmão, que sim, isso acaba sendo uma problemática na série. Eu, sendo honesto, acabo não entendendo muito esse rolê de meio-irmão. Eu acho que no Brasil a gente não leva essa cultura de meu-irmão muito a sério. Pelo que eu entendo, parece que no Brasil a gente leva todos os meus irmãos como irmão do mesmo jeito. Não sei, pelo menos minha cultura é assim. E isso até me fez ter um pouco de raiva do Wirt, até um pouco de raiva demais, porque o carinho e amor que eu tenho pelos meus irmãos me fez odiar um pouco esse personagem, mas no final da série eu tive um pouco de compaixão por ele também. Também temos as trilhas sonoras, que são um absurdo. Geralmente elas vêm com piano, violino, são simplesmente maravilhosas. Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra comentar sobre as músicas, porque eu simplesmente sou apaixonado por elas, então vai ter um favoritismo muito grande. Eu não unicamente coloquei a trilha sonora de Over the Garden Wall enquanto eu escrevi o roteiro. Eu não sei bem como explicar o que eu sinto quando eu escuto ela, e também não sei muito bem explicado por que eu gosto dela, então vou colocar pequenos trechos dela pra vocês entenderem melhor o que eu tô querendo dizer. Tipo, tem meio com a vibe meio relaxante, meio de boa. Em outros momentos tem um suspense, um clima pesado. E outros momentos só de alegria mesmo. Sempre que eu tentava explicar do porquê eu gostava tanto de Over the Garden Wall, não parecia que era uma explicação realmente boa e coesa. Então por isso que eu ainda peço pra vocês assistirem a animação, assistirem a série, tirarem as próprias conclusões. Mas se perguntassem pra mim qual é o diferencial de Over the Garden Wall, eu provavelmente responderia a arte, a animação, o traço, a narrativa profunda que por muitas vezes não parece ser exatamente linear, mas quando você assiste episódio por episódio, chega no final, você entende toda a profundidade e o quão bem montado é a história do desenho. A música e as trilhas sonoras que dão um impacto muito maior à série, o desenvolvimento dos protagonistas e o carinho que eles desenvolvem um pelo outro, e claro, o detalhismo em tudo isso. Over the Garden Wall é absurdamente detalhado em sua simplicidade. O autor mesmo admitiu que não encontrou uma forma melhor de adaptar a sua história sem ser o formato de minissérie. Toda a história é contada em apenas 10 episódios, ela não tem tempo a perder, ela tem que ser objetiva. Mas no cuidado e no detalhismo que ela apresenta, torna-la complexa. E bem, esse é um vídeo sem spoilers. Semana que vem, caso esse vídeo for bem, caso ele esteja um apoio bom, eu vou fazer um vídeo trazendo a história de Over the Garden Wall, porque eu quero muito explicar a história de Over the Garden Wall pra mostrar como esses pontos que eu citei no vídeo são aplicados. Não só isso, mas eu também queria muito fazer um vídeo de teorias, porque eu tenho muitas teorias na minha cabeça sobre essa série. Então bem, esse vídeo tem um trabalho imenso pra fazer. Eu espero que eu já tenha ativado a função hypar. Se não, fé, né? Mas bem, até semana que vem e boa noite.